Você já deve ter ficado fascinado com a quantidade de espécies que tem hoje, mas se eu disser pra você que no passado existiram espécies que você nunca sonhou que imaginaria que existiria na face da Terra, pois é, existiram. Hoje em dia não mais, porque com o passar do tempo elas foram entrando em extinção, mas foram graças a elas que vocês possuem a variedade de espécies, não somente de plantas, mas também de animais que coabitam hoje no nosso planeta. E se você quer entender um pouco mais de que espécies eu estou falando, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia e te convido a conhecer esse mundo selvagem da era paleozoica. Vem! E aí galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Ciências no Papel e agora com Era Paleozoica. Se você não quer ficar boiando aí com o que eu vou estar comentando, é super importante que você dê uma olhadinha na nossa playlist sobre eras geológicas, dá uma olhadinha lá em Era Pré-Cambriana, é mega importante para que você possa dando um pulo para esse pedaço. Mas lógico, o prof vai dar aquela revisada básica com vocês. A gente já comentou que a Terra ela apresenta um tempo geológico, que é o tempo desde quando ela surgiu até os dias de hoje, e esse tempo é dividido em fases. Fases essas que nós chamamos de eras. Na semana passada, aliás, no vídeo passado, a gente viu sobre a Era Pré-Cambriana. E no vídeo de hoje a gente vai estar vendo sobre a Era Paleozoica e, logicamente, os seus períodos que fazem parte. Prof, são todos esses períodos, sim, e vocês vão ver que eles são recheados de coisas maravilhosas. Então você vai ter o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. E, logicamente, à medida que nossas aulas forem avançando, vocês vão perceber demais coisas surgindo nas próximas eras. Mas o que encanta tanto na Era Paleozoica? Se você viu a da Era de Pré-Cambriana, vai perceber que a gente não tinha ali nenhum animal. Basicamente, a coisa mais importante e notória que aconteceu foi o surgimento da célula do primeiro ser vivo, que era unicelular e procarioto. Só que com o passar do tempo, quando o pessoal foi escavando e chegou nos estratos de rocha que correspondiam à Era Paleozoica, eles notaram que ali, no que seria o período Cambriano, uma grande quantidade de fósseis de animais. E isso marca uma grande dúvida para a ciência, porque a gente não sabe dizer muito bem o que é que aconteceu entre o pré-cambriano e o paleozoico, ou seja, entre o pré-cambriano e a sua primeira fase, o cambriano no paleozoico, para que surgisse tanto bicho. Existem, logicamente, algumas possibilidades. Veja, no início ali, quando a Terra esfria, você vai ter o surgimento das células, as células depois vão aparecendo células que fazem fotossíntese, que produzem oxigênio, e essa grande quantidade de oxigênio disponível na atmosfera pode ter favorecido, sim, o surgimento dos animais. E outra, a própria temperatura. Quem viu a aula de pré-cambriano vai lembrar que a temperatura tinha dado uma esfriada. Só que agora, na Era Paleozoica, no início dela, essa temperatura começou a subir, e uma temperatura mais elevada acaba ajudando muitos processos celulares. Prof, que massa! Uma outra coisa que a gente percebe é que essa temperatura agradável e essa grande quantidade de oxigênio promoveram o que a gente acredita que foi a explosão cambriana. Prof, o que é isso? A gente dá esse termo porque nesse período, quando a gente vai olhar as rochas onde tem fósseis, tem muito bicho. Então pensa comigo, você estava vendo ali as rochas do pré-cambriano. Basicamente só tinha célula. Do nada, você chega numa camada que tem milhares de animais, milhares de fósseis. Então, essa grande quantidade que surge de repente, a gente chama de explosão cambriana por causa dessa variedade que surge de forma abrupta. Mas, prof, também teve outra coisa que pode ter contribuído, sim. Muito provavelmente, não tinham tantos predadores. Veja, pense comigo. Se você não tem muitos predadores, você aumenta a chance do bichinho se multiplicar, crescer, evoluir, surgir uma nova espécie e isso acabar povoando aquele ambiente. Outra coisa que merece nossa atenção é que nesse período você vai ter o surgimento de principalmente animais invertebrados. Não tinha nenhum vertebradozinho, não. A gente acredita que tem alguns iniciais ali, alguns cordados bem primitivos, mas boa parte deles a gente acredita que basicamente eram invertebrados. Eu coloquei nessa imagem para vocês uma grande quantidade de esponjas que a gente tem aí, por exemplo, fósseis, para notar, nossa, elas existiram no passado. Prof, mas esponja do mar existe até hoje. É verdade, mas você não tem mais esponjas com esse modelo. Essas espécies hoje estão extintas, mas foram importantes para você ter as esponjas do mar que a gente tem hoje. Olha que bonito. Agora, logicamente, pense comigo. Quem assistiu a aula de pré-cambriano vai lembrar que a gente comenta que a célula surge na água. E basicamente toda a vida, quando vai surgir,
ela vai surgir na água. Então é de se esperar que no período cambriano toda a vida seja exclusivamente aquática. Eu ainda iria mais longe, né? Aquática, marinha, água salgada. Você dificilmente vai ter ali animais já surgindo em água doce tão rápido quanto a gente tem aqui em água salgada. Então, vida basicamente aquática, você não vai ter ninguém ainda vivendo em ambiente terrestre. Até porque na Terra não tinha nada. O cara que fosse pra Terra ia fazer o quê? Só pra pegar um bronze de matar. E botei pra vocês aqui bem bonitinho alguns animais que a gente acredita que existiu naquela época. Por exemplo, a lucigênia era um verme cheio de espinhos nas costas. E alguns pesquisadores acreditam que quando ela se locomovia, lembrava muito um animal como se estivesse sob efeito de alucinação. Os espinhos eram tão grandes que quando ele simulava ela andando, é como se ela andasse toda desengonçada, como se fosse alguém sob efeitos, né, de substâncias ilícitas. A gente também tem, já desde essa época, os quinidários, que o grupinho das águas-vivas. Prof, a água-viva é tão antiga assim? Pois é, não somente a esponja do mar, as águas-vivas já são muito antigas. A gente já acredita que desde a época do Cambriano elas já existem. E do nosso lado aqui direito meu do slide, vocês vão ter um cordadozinho bem primitivo chamado de picaia, que a gente acredita que foi desse camarada que todos os outros cordados surgiram, incluindo eu e você. Massa, né? O que mais, prof? A gente também acredita que tem alguns mais proeminentes, alguns trilobitas, como esse artrópodazinho aí do canto direito, que lembra muito, né, um parentezinho da barata. Não que seja um parente direto, mas ambos são artrópodas. E olha, essa barata aí, eu não duvido muito que não seja primo de um satanás aí desse, não. Esse bichinho era realmente grande. Pra vocês terem ideia, nós temos fósseis desses animais com mais ou menos uns 70 centímetros. Ele era bem grande, tá? Bem grande. Pensa numa régua de 30, pronto, dobre. Tem 60. Bote mais 10. Era o tamanho de alguns deles. E aqui, do meu outro lado, a gente tem um parente antigo dos camarões. Até pelo nome dele, ó, Anomalucaris. Esse caris, para lembrar aí, camarão, e anômalos vem de estranho. Ele realmente tem um formato estranho. Acredita-se que esse camarada era praticamente o único predador que existia na época. Nessa animaçãozinha aí, você tá vendo o Anomalucaris pegando um trilobita, dando uns cacetes na cara dele, ó. Pei! E aí, ele virava o trilobita para poder devorá-lo. Pra você ter uma noção, ele não era um animal muito grande. Os fósseis que a gente possui, comparado a um homem de 1,80 m, ele tinha aí por volta de mais ou menos 1 metro de comprimento, 1,5 m, não chegava muito a isso não. Ele era relativamente pequeno comparado a um camarada de 1,80 m. E aí a gente chega nesse período bonito chamado de Ordoviciano. Prof, o que é que vem acontecer aqui? Uma dica pra você que tá estudando eras é botar como se fosse uma sequência de eventos. O que não tem um vai surgir no outro. Por exemplo, a gente viu na aula, no período passado, que basicamente você só tinha invertebrados. E agora eles vão ter uma expansão, eles vão se multiplicar como se não houvesse amanhã. As algas aqui também vão multiplicar pra caramba. Mas veja, até agora eu não tinha comentado sobre presença significativa de vertebrados. Mas é aqui que a gente começa a ter os primeiros peixes, e nesse caso sem mandíbulas. Esse nomezinho agnato, gnato vem de boca, e A vem de ausência, então ausência de boca. Eram peixes que basicamente eles não conseguiam fazer esse movimento de abrir e fechar a boquita. Sério, prof? Sério. Então veja só, pense comigo. Se no Ordoviciano já apareceu peixe sem mandíbula, no período seguinte, esse peixe já vai dar aparecendo com mandíbula, e aí você já vai pegando os esquemas. É bem facinho de desenrolar isso daqui. O que mais? Eu estou mostrando para vocês alguns exemplos da época deles que tinham os amonitas, que eram molúsculos gigantes, e os seus descendentes, como o Nautilus, que é um molusco que vive ainda hoje, né? Possui concha externa, mas ele é bem pequenininho, ele é mais ou menos do tamanho da minha mão. Ele é muito pequeno, deve ter ali no máximo seus 12 centímetros aí de comprimento, não passando disso. Ele é bem pequenininho de verdade. O prof, mas além desses caras, tinha outros, sim. A gente tinha uns peixinhos sem mandíbula, e aqui um exemplo deles. Esse Arandapsis. O que que esse bicho faz? Vocês percebem que ele tem como se fosse um capacete, uma couraça, né? Uma armadura. E isso faz sentido. Imagine que esse peixe tem apenas 20 centímetros de tamanho. É bem pequeno. 20 centímetros. Num canto, meu amigo, onde você tem anomalucários, escorpiões do mar como esse daí, que podem chegar tipo a 3 metros de comprimento, esse camarada ter desenvolvido uma carapaça, uma armadura para protegê-lo, mostra aí a seleção natural acontecendo com força. Logicamente esse peixinho não existe mais, mas ele mostra que essa demanda dele por uma proteção tinha uma justificativa, que era a presença de predadores.
Tanto que se você colocar aqui em uma escala, olha o tamanho que o escorpião do mar podia chegar. Se você pegar um homem de 1,80 m, o escorpião do mar passava tranquilamente aí dos 3 metros quando botava da ponta da garra à ponta da cauda. Prof, foram esses escorpiões que originaram os nossos? Não, um não tem nada a ver com a outra, tá? Pare com isso, pelo amor de Deus. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas é aqui no Ordoviciano que a gente começa a ver as coisas brilharem. Gente, é nesse momento que as primeiras plantinhas começam a chegar em ambiente terrestre seco. Isso. Em ecologia, a gente aprende que as briófitas normalmente conseguem se adaptar em ambientes assim bem escassos. A gente diz isso em sucessão ecológica. Elas conseguem chegar e se adaptar bem em um ambiente de poucos recursos. E olha, ela realmente tem isso desde sempre. Porque as primeiras plantas que conseguiram chegar em ambiente terrestre, sem praticamente nada, meu amigo, foram elas, as briófitas, marcando presença aí nesse início de formação de uma flora. Porque veja, para que um animal pudesse sobreviver no ambiente terrestre, você precisaria primeiramente ter plantas aqui para poder dar condições. Que coisa incrível, né não? Prof, mas eu também já ouvi falar que é nesse período que acontece a primeira grande extinção em massa. Gente, quando a gente fala de extinção em massa, eu estou dizendo que uma grande quantidade, provavelmente assim, acima de 70% dos animais dessa época morreram de uma reada só. Não que, tipo, todos combinaram, vamos morrer, pum. Não, deixa as drogas, pelo amor de Deus. Mas o que acontece é que alguma coisa aconteceu e que matou vários deles durante esse período. A gente acredita, por exemplo, que 85% das espécies desse período morreram, foram extintas, deixando apenas 15 para continuar o processo. Alguns acreditam que foi devido a um grande congelamento do mundo, e aí com a água congelando e a maioria deles vivendo em água, muitos deles acabaram morrendo congelados. E aí a gente chega no período siluriano, esse período aqui que marca uma transição significativa. Porque veja, de todo o período da era paleozoica, quase que dá um trava-língua, esse aqui é o mais curtinho, prof, mas 25 MA é milhões de anos, tá? É muito tempo. Pra gente é, mas na escala aqui, que vai de centenas ou dos centenas de milhões de anos, isso é mesmo que nada, tá? Então é uma época bem curtinha. E aqui, aquelas briófitas, que eram aquelas plantinhas bem pequenininhas, como, por exemplo, o musgo, agora começam a dar origem a plantas com vasos condutores, que são as pteridófitas. Elas começam a surgir aqui, começam a ter plantas com um portezinho maior, um pouco mais significativo, pra gente ver. Então, veja, a samambaia que você tem hoje enfeitando sua casa surgiu, ó, há muito tempo, há quase 400 milhões de anos. Além disso, olha que coisa bacana, prof, que bicho grande. Parece grande, né? Por sinal, ele lembra muito uma certa mocinha que vocês devem conhecer aí do nosso dia a dia, que é a boi velha lacraia. O que é que os dois têm em comum? Eles são miriápodos, né? São animais que têm várias patas. Os dois pertencem ao grupo dos artrópodas, mas embora ele pareça ser grande, esse Newman, ele não tem mais do que 1 centímetro de tamanho, tá? Eu tive que botar em escala maior para vocês poderem observar. Pensa comigo. Esses caras foram os primeiros a chegar no ambiente terrestre seco. Algumas coisas facilitaram, vocês vão ver isso lá na playlist de Reino Animal, dá uma olhadinha lá. Mas o que ajudou esses caras a chegarem aqui? Primeiro, porque tinha planta para ele comer. E segundo, tinha planta para ele se abrigar. Olha como a chegada das plantas foi fundamental para que esses animais conseguissem chegar finalmente no ambiente terrestre. E, logicamente, como eu falei para vocês, é a partir daqui que começa a surgir os peixes com mandíbula. E essa mandíbula fez uma diferença significativa. Se você der uma olhadinha aqui na minha imagem, antes o peixinho só ficava com a boca aberta. Então, para comer, ele tinha que ir com a boca aberta, frião, para poder engolir. Agora não. Agora esses caras, com a mandíbula abrindo e fechando, ele tinha mais eficácia para pegar a presa. Mas sabe o que é mais eficaz do que isso? O seu like, a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Deixa aquele like maroto, bota aqui no comentário que o prof tá botando pra quebrar. E logicamente compartilha com mais alguém pra gente chegar mais longe. Prof, e só pra gente fechar esse pedacinho do Siluriano, e a gente vai ter um outro bloco com o restante do Paleozoico. Veja, a gente acredita que não aconteceu um congelamento no Ordoviciano. Essas geleiras derreteram e você aumentou o nível do mar. Quanto mais água, melhor pro peixe. E com isso facilitou muito provavelmente a sua multiplicação e evolução. Que massa, né? E aí, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cheiro e até mais. Valeu!